Opa, bom dia, Jesus é o Senhor e quero dizer a mim e a você que nós somos privilegiados por Deus por mais uma vez estarmos aqui diante da palavra do Senhor e poder lê-la. Hoje precisamente, 22 de maio, nós leremos em nome de Jesus em 2 Samuel capítulo 1, todo o capítulo 1 mais capítulo 2 do versículo 1 ao 11, Salmo 118 versículos 19 a 29, Provérbios 15, 27 a 28, João 12, 37, até o 13, até o versículo 11 do capítulo 13, ao som da canção Andar na Graça. Vamos começar aqui, no nome do Senhor Jesus, com 2 Samuel capítulo 1. Vamos lá. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que, no terceiro dia, veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: sou amalequita. Então ele me disse: venha aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e juraram até a tarde. Jejuaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, o seu sangue caía sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes! Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos, montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões.
filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de... Ó Senhor Jesus, versículo 24, repetindo. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Prossigamos ao capítulo 2. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Esbozete, filho de Saul, para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbozete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Jesus é o Senhor. Riquezas de Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Salmo 118, a partir do versículo 19 até o 29. Vamos lá. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entraram os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas têm participação. Pela força operante em quem crê, na suprema grandeza do seu poder, conforme
Salve o dom da graça e divina vida, a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor. Entretanto Deus agraciou me dando. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. Senhor Jesus. Provérbios 15, 27 e 28. Amém. O evangelho pregar, expor o plano que o Criador por séculos ocultou. Outrora ele ocultou, mas agora através dos seus profetas e apóstolos revelou. Conforme idealizou, e Cristo a tudo encabeçou, e seu triunfo ao universo expôs, até mesmo os principados e potestades totalmente derrotados e em vergonha. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 37 até o final do capítulo, mais capítulo 3 do 1 ao 11, e vamos lá, em nome de Jesus. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai falou. Prossigamos ao capítulo 13 do Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés? Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo.
E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Senhor Jesus, essa é a nossa porção para esse dia. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos desfrutar dessa excelente porção da palavra do Senhor para hoje. Amém. Segundo estabeleceu em seu eterno propósito por Cristo, Filho seu. Ousadia nele temos que ter e acesso com confiança mediante o crer. Portanto, peço a vocês para nunca desfalecer, mesmo que estejam a sofrer, sendo pela edificação o sofrimento gera eterno peso de glória sem comparação. Pela força operante em quem crê, da suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 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 Por esta causa sou um prisioneiro de Cristo Jesus, o Senhor. Sua graça a mim confiou e sua dispensação a vosso favor. Não sei por que tanto amor, mas sua graça em mim superabundou. Como um rio jorrou, assim seu dispensador ele me tornou. Dentre os santos eu sou o menor, mas me chamou e seu mistério revelou. Conforme vos escrevi, vocês lerão, entenderão e tal mistério viverão. Em outra geração, jamais um nobre cidadão chegou a tal conclusão, que os cristãos de Abraão filhos são e nas divinas promessas têm participação. Pela força operante em quem crê, da suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.